Seja bem-vinda. Vou fazer uma live surpresa, não tinha planejado, mas para abordar um assunto muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade em realizar objetivos. Como que a gente lida com essa ansiedade? Então, se você está passando por isso ou sente que tem algo para melhorar e nesse sentido, fica aqui comigo, aprender um pouquinho sobre como que a gente pode lidar com isso. Vou esperar só um pouquinho, ver se o pessoal entra para assistir ao vivo. De qualquer forma, eu vou deixar gravada para também as pessoas que não conseguirem assistir ao vivo poder assistir depois. Vamos lá? Hoje eu fui responder uma caixinha, né, de uma cliente que me perguntou como lidar com a ansiedade de atingir resultados. Eu comecei a gravar os stories e falei, não tem como gravar isso e explicar isso assim de uma forma tão simples, tão rápida, né, nos stories. Então, por isso que eu abri essa live, quem sabe faz ao vivo, né? Então, comecei a abrir aqui pra gente poder abordar esse assunto. Vou deixar gravado para depois vocês poderem compartilhar com amigos e também para vocês poderem assistir de novo, se quiserem. Então, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade em realizar os objetivos. Quantas vezes nós temos um sonho, temos um planejamento, temos algo que a gente deseja, e aí a gente começa a dar os passos, e aí começa aquela coisa assim, por que eu não chego no final? Nossa, eu quero é o resultado. Quantas vezes a gente fica naquela ansiedade de eu tô fazendo, eu tô me esforçando, então eu mereço ter aquele resultado. Isso é natural, né? Então, o que é viver uma ansiedade? É viver num futuro, né? Eu não tô vivendo o meu presente, eu estou numa ânsia de algo acontecer. Então, eu quero que aquele futuro aconteça, seja antecipado. Então, eu quero aquela pausa. Ai, gente, vamos ver se vai voltar. Tá dando uma falta de conexão aqui, mas vamos lá. Tá todo mundo me vendo? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Estão conseguindo? Vamos continuar aqui. Então, quando a gente tem esse desejo, esse desejo em alcançar um objetivo, a gente fica ansioso, porque a gente quer aquele resultado o mais rápido possível. Mas isso nada mais é que nossa infantilidade, nossa imaturidade, sabia? Raciocinem comigo, como que é uma criança quando tá chegando próximo ao Natal? A gente vai lá, compra um presente pra ela, embrulha, faz um embrulho, fala pra ela, olha, isso aqui só pode abrir no dia do Natal. Como que ela faz? Ela vai lá escondida, abre aquele presente, ela sabe que aquele presente é dela, ela sabe que vai ganhar, então já é uma certeza. Às vezes ela já sabe até o que é, né? E mesmo assim ela fica ansiosa. O que ela quer? Ela quer ir lá abrir, ela quer pegar aquilo rápido. Não é assim que funciona? A criança não age dessa forma? Então, quando nós estamos com uma imaturidade maior, a gente começa a agir também como criança numa vida adulta. E quando a gente está na nossa vida adulta, sabendo que a gente está caminhando para um resultado, mas a gente está naquela ânsia de abrir aquele presente o mais rápido possível, a gente está tendo esse mesmo comportamento de quando a gente era criança, ou de uma criança. Entendem? Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo pegar o meu raciocínio? Então, quando eu vou para a vida com essa imaturidade, é muito mais difícil de cumprir os processos necessários para alcançar o resultado. Porque essa ansiedade de querer ver o resultado final, isso atrapalha todo o processo. Quantas pessoas iniciou o ano? Me falem aqui, quem já tá aqui ao vivo. Quem aqui fez planos para 2022? Quem aqui foi lá e fez um planejamento mesmo de coisas que querem mudar para esse ano? Quantas pessoas colocou no papel ou em algum lugar visto, ó, eu quero isso daqui e esse ano eu vou conseguir? Me falem aqui, quem tá aqui ao vivo, vocês fizeram isso?
Por que eu tô dizendo isso? Muitas pessoas não tiveram coragem nem sequer de fazer os seus projetos, seus planos, seus sonhos. E por que não fizeram isso? Ah, não vou nem perder meu tempo, porque se ano passado eu não cumpri, ano atrasado eu não cumpri. Já que eu não vou cumprir mesmo, não vou nem perder tempo fazendo planejamento. Quantas pessoas já pensou sobre isso? Quantas pessoas? Ó, a Amanda acabou de falar, eu não fiz. Gente, isso é muito natural, porque a gente olha e fala, a gente vai criando decepções conosco. E aí a gente vai chegando num ponto falando assim, você quer saber? Desacredito de mim mesma, deixa a vida me levar. E aí vai, liga o Zeca Pagodinho e vai embora. E aí, gente, quando a gente chega nesse processo, vai fazer com que a gente não mude a nossa realidade. A primeira coisa para a gente poder ter um amanhã melhor é o que não tá bom. A primeira coisa, vocês precisam pegar um papel e escreve tudo que eu não gosto hoje na minha vida. Tudo. Gente, pode ser relacionamento, sua vida pessoal, sua aparência, sua vida profissional, seus amigos, o lugar em que eu vivo, qualquer coisa. Escreve. Escreve todas as coisas que você acha que não tá legal na sua vida. Isso é você ir pra vida já como um adulto, né? Olhando pra vida como um adulto. Peraí, o que não tá legal? Beleza. Dentro disso tudo que não tá legal, você tem que ler isso uns 2 dias depois. Não adianta você fazer um projeto assim, ó. Sentei, já vou começar, já vou terminar, já vou colocar todas as metas, já vou realizar. Não vai dar certo. Então, vai lá, pega, anota tudo que você não tá satisfeito. 2 dias depois, você pega aquela folha e fala, dentre isso aqui, que eu não estou satisfeito, o que eu sou capaz de incluir na minha rotina hoje? O que dá para mim mudar aqui, hoje, dá para mim colocar incluindo na minha vida, que não vai afetar o resto que não tem como não ser cumprido. Por quê? Quem é casado tem como colocar toda a energia somente em um determinado... Por exemplo, eu quero ter mais amigos. Então, eu vou deixar meu marido e vou começar a ter muitos amigos. Vai dar problema ali. Então, você precisa ponderar. Peraí, eu quero mudar alguma coisa. O que eu quero mudar? Eu quero que eu tenha mais amigos esse ano. Então, como eu vou incluir esse mais amigos dentro da minha rotina que eu não tenho como mudar? Por exemplo, uma mulher que é mãe, ela quer ter uma vida profissional, ela tá sentindo que a vida dela tá tipo, minha vida tá estagnada, eu só tô vivendo pros meus filhos. Aí você tem que parar e pensar, tá, então vamos voltar para uma vida profissional, ativa. Qual a idade dos seus filhos? Meu filho tem 2 meses, 3 meses. É possível? Entende o que eu tô dizendo? Aí você tem que ter maturidade de encarar se aquelas coisas das quais você não tá feliz, que você gostaria que fosse diferente, se aquilo realmente encaixa na sua vida atual. Então você precisa pensar, dá para fazer isso além o que eu tô querendo? Dá para realmente incluir? Tá fazendo sentido para vocês? Concordam? Tem dúvida? Se tiver, pode mandar aqui. Bem-vindos os que entraram depois, Letícia, Nicole. Então, gente, quando vocês começam a ponderar e são realistas, tá, não adianta eu querer fazer um plano de uma coisa que não cabe na minha rotina hoje, que é totalmente discrepante. Se acaso, não, dá pra fazer. Aí você pondera. Hoje eu tenho, vamos supor que você é 100%, né, da sua energia está sendo utilizada na sua rotina. Você vai ter que mudar algumas coisas para direcionar a sua energia para um outro foco, que é o que você quer mudar. Se você não tirar algumas coisas do que você está vivendo aqui hoje, ou reorganizar o que você está vivendo aqui hoje, não vai sobrar energia para aquele objetivo. E aí, se você não tem energia para cumprir com aquele objetivo, como você vai conseguir chegar em algum lugar? Não tem como. Então, antes de dar o primeiro passo, eu tenho que ponderar sobre todas essas questões. Então, quando vocês vão fazer um planejamento, é necessário
olhar para aquilo tudo com maturidade e não com aquela ansiedade da criança que olha para os brinquedos debaixo da árvore de Natal e vai querer lá fuçar porque quer receber aquele presente rápido. Então, eu preciso ir com maturidade para a vida. É o primeiro passo. Como eu sou administradora e muita gente aqui sabe, né, que já acompanha a minha trajetória, todas as empresas que eu trabalhei, foram 15 anos de experiência aí, todas as empresas que eu trabalhei, só empresas grandes, elas fazem planejamento estratégico. Que é isso? Todo início do ano, tem as datas específicas, geralmente, né, na empresa. E aí a gente junta todas as pessoas, os líderes, geralmente, e a gente faz um planejamento para ser cumprido durante aquele ano. E aí, aquele planejamento, ele não é simplesmente, então esse ano nós vamos atingir tanto de faturamento. Não é assim. É feito um planejamento com todas as etapas. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, trazendo para uma vida de gente normal, não somente o que a gente usa nas grandes empresas, que elas conseguem lá faturar milhões. Eu vou ensinar para você agora como que você pode aplicar na sua vida. O que é o planejamento estratégico? Nada mais é que montar um plano estrategicamente para você chegar no resultado. Então, a primeira coisa é o que eu desejo. Então, fiz lá a lista, certo? Não tem como eu ir lá e desejar coisas que são irreais, né? Que é o que a gente conversou agora. Não tem como eu colocar algumas coisas que eu sei que não tem como cumprir. E não tem como eu colocar muitos projetos e sonhos no mesmo momento. Então, o que eu oriento vocês? Tem uma meta profissional, ok. Ótimo. Não tem como, gente, colocar uma meta profissional, uma meta de qualidade de vida, uma meta de relacionamento, uma meta, não tem como. Você pode mudar, sim, mas tem que ir aos poucos. Por quê? Senão, entra na ansiedade. Eu quero resultado e não tá dando certo, porque eu não tenho energia suficiente para executar o que eu preciso executar para um objetivo. Então, eu recomendo vocês focarem em, no máximo, 3 objetivos em metas de uma vez. O ideal seria focar mesmo em uma por vez, porque aí eu foco, eu jogo a minha energia naquele objetivo, porque vocês têm que lembrar que por trás daquele objetivo o qual eu estou mudando a minha vida, o qual eu estou correndo atrás, eu tenho toda uma vida a qual eu tenho que manter. Então, a cada dia a gente já vai construindo uma vida, então eu já tenho coisas que tá muito boas. E o que tá muito bom, eu não quero que mude. Não é assim que funciona? Então, tem coisas que estão ótimas, estão excelentes. Eu não quero que aquelas coisas mudem. Então, o que eu quero mudar? Isso. Então, isso que eu quero mudar não pode atrapalhar o que já tá bom. Então, eu preciso entrar ali nesse balanço para dispor energia para o que eu quero, mas sem tirar do que realmente já tá legal. Então, esse é um passo bastante importante. Então, decidi o que eu quero, vou seguir para esse caminho. Eu falo que existe, o pessoal fala muito sobre equilíbrio, né? Uma vida equilibrada. E a vida equilibrada, gente, nem sempre ela é real. Porque se você chegou num ponto onde hoje você olha e fala assim, não quero mudar nada na minha vida. Ótimo, você chegou no equilíbrio. Agora você vai manter o que você tem e dispor de energia naquelas coisas, mantendo aquilo equilibrado. Ok, aí tudo bem. Agora, se você tá correndo atrás de um objetivo que é uma mudança, você vai ter que dispor mais energia naquilo, porque aquilo ainda não é seu natural. E quando a gente não tá vivendo uma coisa que já é o seu natural, que já tá solidificado, aquilo precisa de mais energia, porque eu não tenho aquilo ainda e aquilo ainda não está pronto. Então, como não está pronto, eu preciso construir. E aí, de acordo com a quantidade de energia que eu coloco naquilo, eu vou construir de uma forma mais rápida ou mais lenta. Então, faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo pegar meu raciocínio? Então, a primeira coisa, estabeleça o que eu quero mudar,
estabeleço o que eu não posso deixar de fazer, foco e trabalho para aquilo no dia a dia. Ótimo. E aí a gente vai para o planejamento. Então o que? Então é o que a gente fala dos 5 Ws, né? E aí o que? O que é que eu desejo para minha vida? Então, gente, escolhe um. Você vai fazer a lista de coisas que você deseja. Escolhe um objetivo. Só um. O que eu quero? Eu quero ter mais qualidade de vida. Ótimo. Eu quero ter um corpo bacana. Ótimo. Eu quero ter mais saúde. Ótimo. Eu quero mudar de profissão. Ótimo. Eu quero ter um relacionamento esse ano. Escolha algo que você quer. Beleza. Escolhi isso que eu quero. Ótimo. Perfeito. Então, já saber o que é meu objetivo final já é um começo. Gente, a maioria das pessoas não sabe nem para onde estão caminhando. Então, se vocês já souberem para onde está caminhando, vocês já estão, 5 passos à frente de muita gente, tá? Então, já tá de parabéns. A segunda coisa, como chegar no o quê? Como chegar onde eu quero? E aí, gente, vem o pulo do gato. Sejam pessimistas. Aquela louca, como assim pessimista? Quanto mais pessimista você for, mais assertivo você vai ser na sua caminhada. Sabe por quê? Seja pessimista. Eu quero isso. Beleza. Então, se é isso que você deseja, eu vou chegar lá. Mas quais vão ser as barreiras que vão acontecer? Esse é o momento de ser pessimista. Esse é o momento, porque aí você vai escrever. Ok, eu quero chegar nessa determinada coisa, né? Eu quero um relacionamento para mim esse ano. Quais são as coisas negativas que pode acontecer? Pode ser que só apareça traste. Pode... Então, coloque todas as coisas negativas. Pode ser que... Então, coloquem tudo que pode acontecer de ruim. Quando você é pessimista, você coloca a sua cabeça na realidade. Por quê? Porque vocês concordam que pode vir a acontecer coisas ruins no caminho? A gente tem que ir para a vida entendendo isso, né? A gente não pode ir como criança achando que, então pronto, já sei onde que eu quero ir, já sei onde que eu quero chegar, vai dar tudo certo. Não é assim. A vida não é assim que funciona. Então, sejam pessimistas. Sendo pessimistas, escrevam, tá? Escrever, gente, é algo que ajuda muito o nosso cérebro a ativar a criatividade. Então, quando a gente pensa, a gente vai para o racional. Quando a gente escreve, a gente traz para o criativo. Então, vocês precisam aprender a ativar esse criativo, porque esse criativo é uma parte do nosso cérebro que muitas vezes a gente não utiliza. E essa parte faz com que a gente tenha muitas formas que saem de dentro da gente de como realizar muitas coisas. Isso no dia a dia. Então, ativem isso, escrevam. Então, vai lá e escreve. Eu vou... isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Coloquem lá os fatores negativos referente àquilo. Ótimo. Coloquei todos os fatores negativos que pode acontecer. Pensem, qual forma que eu posso chegar lá? E aí você vai criar 3 formas de como chegar naquele objetivo. Aí você pensa, olha, posso fazer assim, assim, assado, posso fazer dessa forma, assim, assim, assado. Assim também é uma forma interessante, dá pra fazer desse jeito. Beleza, colocou 3 formas, escreve essas 3 formas, você fala, dá pra encaixar essas formas de agir dentro, cuidando do que eu já tenho, que tá bacana, que eu quero manter. E esses planos negativos aqui, como que eu vou resolver caso eles apareçam? Então, eu começo a criar soluções para os problemas que possam vir a acontecer. E vocês entendem uma coisa, a gente só tem uma percepção negativa de uma coisa quando a gente já passou por uma experiência antes que fez com que a gente tivesse aquela visão. Ou foi por experiência própria, ou por ver alguém passando por alguma coisa naquele sentido. Então, eu já tenho uma experiência do que é
que fazer isso daqui pode vir a dar algo errado. Então, eu já crio um plano. Se acontecer tal coisa, eu posso agir assim, assim, assado. Então, isso traz para vocês o quê? Força. Porque na hora que acontecer aquele problema, você já sabe como lidar com ele. Porque você já criou na sua cabeça, né? O pessimista, ele chega muito mais longe do que o otimista, tá, gente? Porque o otimista, ele tem motivação, ele tem impulso. O pessimista, ele tem realidade. E aí ele vai mais preparado. Então, gastem tempo no planejamento. Porque o planejamento é o que vai fazer vocês chegarem no resultado final. Entende? E aí, Denise acabou de entrar, Fernanda também, Maicon, sejam bem-vindos. Se tiverem pergunta, pode ir mandando. Estou falando aqui como lidar sobre a ansiedade em atingir resultados. Quantas vezes a gente fica louco querendo atingir resultados e a gente fica se sentindo mal porque a gente tá demorando para chegar lá, né? E aí eu tô ensinando para vocês como chegar lá de uma forma mais leve, tá bom? Sem ser aquele peso, aquela pressão. Beleza, fiz aquele planejamento, fiz todos os problemas, criei uma solução para cada um dos problemas, criei 3 formas de como chegar naquele resultado, escrevi tudo, deixei tudo. Eu vou deixar gravado também, viu, Dê? Para depois vocês compartilharem e assistir de novo, mas ficar aqui ao vivo é bom porque vocês podem fazer perguntas e eu sano, mas depois pode mandar também que eu respondo. E aí, gente, quando eu já estou indo para a caminhada, primeira coisa que vocês precisam entender, a vida é uma escada, o objetivo tá lá no topo dessa escada. Eu, quando estou mudando a minha vida, obrigada, Fernanda, que bom. Quando eu estou mudando a minha vida, eu tenho que entender que eu estou lá embaixo no degrau. Quando eu paro, faço planejamento, o que eu fiz no planejamento? Eu seguro no corrimão. É isso, eu segurei no corrimão. Eu vou subir cada degrau, cada degrau, cada degrau. Não vai ter como, gente, eu simplesmente pular para o último degrau. Não tem como, porque eu fiz um planejamento, já vou chegar lá. Não é assim que funciona. Então, vocês aprenderam aqui 2, olha só o que eu tô ensinando para vocês. Planejamento estratégico de empresas multinacionais. Eles usam esse tipo de planejamento para fazer milhões. Então, usem isso na vida de vocês, vocês vão conseguir qualquer coisa que vocês quiserem. Primeira coisa, vocês aprenderam o quê? Agora, o como. Sejam pessimistas e criem todas as estratégias que vocês possam para os problemas que vão vir e pelo menos 3 formas de alcançar aquele objetivo. Beleza. E isso, gente, tem que ficar escrito e tem que ficar claro. Porque todos os dias, quando eu acordo, eu tenho que olhar e lembrar para que eu estou vivendo. Porque eu estou vivendo para tudo que já tá bom e para o objetivo qual faz sentido para mim mudar. Porque a gente só muda pra gente. A gente não muda porque os outros querem que eu mude. Porque quando a gente tá nesse ponto de mudar porque os outros querem que eu mude, você não vai mudar. Sinto muito. Porque isso é dependência emocional. Quando a gente está em dependência emocional, a gente está no estado infantil. Quando a gente está no estado infantil, vocês precisam vir para terapia, para a gente trabalhar o autoconhecimento, se tornar adultos, para ir para a vida. Tá bom? Eu tenho que ser clara e sincera com vocês. Não adianta ensinar um passo a passo desse se a gente não tá preparado, não tá na idade, no momento certo para fazer, tá bom? Vai dando coraçãozinho, gente, se vocês estiverem gostando, porque aí o Instagram vai avisando para mais pessoas. Quando eu já sei o como, vocês precisam saber, né, para onde. Então, onde que eu estou caminhando? Qual que é o direcionamento? Ok, já sei qual que é o direcionamento que eu tô seguindo. Então, como que eu vou ir? Cada passo, né? Subir o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. E aí, uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Coloquem metas. Tem que ter metas. Empresas sempre têm metas. A gente coloca lá quem que vai cumprir aquele projeto e o quem é que você pode colocar. Se você vai precisar de ajuda, se você vai cumprir sozinho, né? E aí você precisa estabelecer isso também. Mas o quando é sempre muito importante. Você precisa saber quando você vai chegar lá.
E aí vem mais um pulo do gato. Você nunca coloca metas assim. Quero perder 30 quilos. Essa é a minha meta para 2022. Não adianta. É colocar metas pequenas. Quero mudar de profissão. Ok, eu pensei, como? Como mudar de profissão? Eu tenho que ir lá, estabelecer essa meta e quebrar ela em etapas. Principalmente as rígidas de plantão. Eu sou rígida e eu sei de que eu tô falando com propriedade. A gente quer as coisas assim. Então tá, já montei o plano, então beleza. E sai doida no mundo. E não é assim que funciona. Eu preciso cumprir etapas. E ao mesmo tempo, é muito bom ter etapas, porque a etapa faz com que eu curta o caminho. Então, quando você tem um plano, que você sabe onde que você quer chegar, e nesse percurso você tem etapas picadas, quebradas, o que você vai fazendo? A cada etapa que você conquista é muito gostoso, é muito prazeroso, porque você olha e fala assim, cara, eu consegui! Uau! Isso dá gás para subir o próximo degrau. Se eu só foco no topo da escada, o que acontece? Fica cansativo. E aí não adianta ter o corrimão. Porque os degraus estão pesados demais. Por quê? Porque eu só tô olhando o próximo. Então é como aquela coisa assim, eu coloco um cabrestinho assim, esqueço o topo, eu sei para onde quer que eu tô caminhando, mas eu tenho que olhar para a próxima etapa. Gente, vai por mim. Eu trabalhei 15 anos em empresas e é assim que funciona. A gente sabe qual que é o fim que eu vou chegar, mas eu tenho que ir por etapas. E essas etapas têm que ter datas, por quê? Eu vou fazer um planejamento. Qual que é o meu resultado final? Eu quero em 12 meses ter atingido tal resultado. Vou quebrar isso em 12 e como que é que eu tenho que fazer a cada mês? E aí, você tem que replanejar cada mês. Todos os meses, ou a cada trimestre, nas empresas geralmente a gente faz isso por trimestre. Você pega, vai olhar aquele papel que você escreveu, você deixa tudo planejadinho, vai ponderar sobre quais objeções que foram ocorrendo no decorrer do tempo qual você não estava preparada, porque lembra que tudo que o pessimista coloca é o que ele já conhece. Só que todos os dias nós estamos aprendendo coisas novas. Todos os dias nós estamos em desenvolvimento, em aprendizado. Então, se você olha e pensa, eu tenho um objetivo e já coloca ali como um pessimista, né? Coloca uma objeção. Mas depois, no decorrer do tempo, você vai vendo que tem outras objeções, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí é onde que eu vou trazer a minha criatividade para criar novas soluções. Então, coloquei uma meta. O meu resultado é para 12 meses, mas em um mês eu vou ter que ter resultado de tal coisa, de tanto. Beleza. Eu pego, cheguei naquele um mês, não consegui chegar lá. Por que eu não consegui chegar lá? O que me impediu de chegar lá? Como eu posso sobrepujar isso? Porque se você vai acompanhando isso mês a mês, concorda que quando chegar no final do ano, você não tem aquela coisa assim, mais um ano eu não cumpri minhas metas. De novo, como eu sou incompetente. Eu não vou nem perder meu tempo ano que vem de fazer retrospectiva, não quero nem pensar nas coisas que aconteceu esse ano, esquece. Entende? Quando você vai fazendo a mês, você vai curtindo a caminhada, você vai ficando feliz porque você tá direcionado, sua energia está focada no que realmente importa e ainda tem o outro lado, o qual você chegou no final do ano, se você não atingiu, você fala, tá, eu não atingi, porém, eu cheguei a 80%, então o próximo ano eu vou continuar porque falta só 20%. Agora, quando você coloca uma meta e você não chegou até nela, e aí não chegou nem a 20% porque você esqueceu ela no meio do caminho, aí você vai começando a ficar desacreditado de você mesmo. E aí é a hora que você começa a acreditar nas mentiras que você conta pra você, que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que outras pessoas conseguem, mas você não, que outras pessoas são melhores que você. Isso é verdade? Isso não é verdade. Isso não é verdade. É porque eu uso as minhas
estratégias de forma errada, eu uso os meus recursos de forma errada, eu vivo para outras pessoas e não para mim. Essa é a realidade. Quando vocês estabelecerem essas metas picadas e ir alcançando passo a passo, comemorem, principalmente rígidas. Porque como eu tô falando de ansiedade, um dos traços que mais são ansiosos são as rígidas. Então, por isso eu preciso falar muito da rígida, tá? Então, comemorem cada degrau, cada etapa. Consegui. A minha meta era para um mês. Consegui atingir essa meta em 1 mês e meio. Tudo bem. Que ótimo. Por quê? Alcançou, conseguiu pelo menos. Gabi, a gente está falando sobre ansiedade em realizar os nossos objetivos. Se você é uma pessoa ansiosa, tem objetivos aí, às vezes fica um pouco, eu queria resolver isso logo, fica aí com a gente, seja bem-vinda. Então, quando você olha para os seus planos e vê que você está caminhando, mesmo que não está no processo, na velocidade que você queria, você se alegra com seus resultados. Porque você vê que você tá no caminho. E aí, a cada vez que você conquista, você começa a olhar e falar assim, eu posso. Eu sou capaz. Sim, eu digo sim pra mim. Entende? É isso que vai acontecendo dentro da gente. E a transformação acontece. Acontece de verdade. Por quê? Porque você precisa começar a acreditar em você mesma. Depois o mundo se transforma. Quando eu já falei sobre o quê, já falei sobre o como, já falei sobre o onde, o quando e agora uma parte que é muito, muito, muito importante. Pra quê? Sabe o que muitas vezes faz a gente não dar nem o primeiro passo? O pra quê? Pra que eu vou alcançar esse objetivo? Pra que eu quero mudar isso na minha vida? O que eu ganho mudando isso na minha vida? E aí, a grande pergunta: o que eu perco ganhando isso na minha vida? Aí as pessoas, às vezes, quando eu falo assim, sério, mas você quer mudar isso, o que você perde? Aí a pessoa fala assim, não perco nada. Perde, gente. Tudo na vida a gente perde. Tudo na vida a gente tem percas. A gente perde muitas coisas. A gente perde status, a gente perde carinho, a gente perde cuidado. Quem aqui alguma vez já se viu estagnado na vida porque olhou e falou, se eu fizer uma coisa pra mudar, eu vou perder algo que eu tô ganhando aqui? Alguém já fez essa pergunta? E aí, como que às vezes a gente consegue entender os praquês que eu preciso ficar onde eu estou? No autoconhecimento. Então, muitas vezes sozinhos a gente não consegue. Gente, eu lutei contra a balança minha vida inteira. Sério. Eu nasci com 4,5 kg. A vida toda. Mas eu tenho ganhos para ter o tamanho que eu tenho. Eu tenho proteção. E N coisas que um dia eu falo para vocês só sobre emagrecimento, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Gente, a gente passa por coisas na vida que estão registradas no nosso inconsciente. Então, quando a gente tira aquilo da nossa vida, fica um buraco. E esse buraco tem que ser preenchido com algo. E aí, se eu estou fazendo aquilo só porque a sociedade me impõe, só porque as pessoas me impõem, só porque meus pais acham que aquilo é legal, só porque eu vou olhar para aquilo e me sentir melhor perante as pessoas, eu não tenho força para caminhar. E isso faz com que eu volte para trás, porque aquilo não faz sentido de verdade para mim. Aquilo não preenche o meu coração, minha vontade, meu desejo. Não é uma vontade, um desejo real, entende? Então, quando vocês estiverem fazendo um planejamento, pensem, para que eu quero mudar isso? Para quê? Quem que eu agrado se eu conseguir chegar no objetivo final? Quem que eu desagrado se eu conseguir chegar no objetivo final? Porque, às vezes, o objetivo final, ele é seu. E você gostaria de chegar lá. Só que quando você olha, você pensa assim, mas se eu conseguir isso, nada do que tá aqui, ou essas pessoas as quais eu amo, eu tenho que deixar pra trás. E aí? Não dá. Como que eu faço?
E isso é dependência emocional. Então a gente precisa trabalhar individual. Mas, quando às vezes também, por exemplo, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou fazer a faculdade esse ano. Esse ano eu vou entrar para uma faculdade específica. Gabi, mais uma Gabi aqui. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre ansiedade em alcançar resultados. Quando a gente olha e pensa, eu vou fazer uma faculdade esse ano. Vou mudar de profissão esse ano. Aí você para e pensa, mas essa faculdade a qual eu estou fazendo é por mim? Ou eu estou fazendo isso por alguém? E quando eu falo por alguém, gente, não necessariamente alguém chegou pra você e falou assim, por que você não faz tal faculdade? Não é isso. Às vezes o que eu gostaria de fazer era tal coisa, mas se eu fizer isso, eu vou desagradar as pessoas que eu amo. Ou eu vou fazer tal coisa porque assim eu vou me sentir empoderada, eu vou me sentir superior a algumas pessoas. Entende que eu não tô fazendo aquilo por mim? Eu tô fazendo aquilo pelos outros? Então, não façam isso. Façam por vocês. Porque quando a gente faz por nós, fica mais leve. E se vocês não tiverem pessoas ao seu convívio que incentiva você, que acredita na sua capacidade, que te impulsiona vai lá, isso mesmo, faz sozinho, faz calado, faz quietinho. Por quê? Eu não acredito muito nesse negócio de inveja, não, sabe? Eu sou dessas assim, que quando eu acredito muito e eu quero muito uma coisa, ninguém vai poder atrapalhar. Eu penso isso. Mas isso por quê? Porque eu já estou trabalhando minha independência emocional. Mas, quando uma pessoa tem muita dependência emocional, realmente existe a inveja em si. Porque a pessoa olha e fala, mas o outro tá querendo isso de mim, ela já começa a olhar para o outro, ela já começa a observar o que o outro tá querendo dela, e começa aquelas coisas todas, e aí acaba você se travando. Então, comecem a acreditar no que vocês querem e provem para vocês sozinhos o que é que eu quero para minha vida, o que é que eu desejo. Vai lá e faz. Mas não é tão simples só ir lá e fazer. Sigam esse passo a passo que eu passei para vocês. Trabalhem o emocional de vocês. Trabalhem a dependência emocional de vocês. Não adianta focar em 50 mil coisas ao mesmo tempo. Não adianta. Se fizer isso, não vai dar certo. Eu acredito na lei do desequilíbrio. A gente precisa desequilibrar para equilibrar depois. Ellen, seja bem-vinda. Ellen, muito obrigada pela pergunta. Tô terminando aqui agora de fazer essa live, mas eu vou deixar ela gravada, depois você assiste, tá? A Ellen que fez a pergunta, a qual me motivou a fazer essa live. E aí depois você escuta tudinho que a gente falou, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar lá também que eu respondo. E encaminho pros amigos, gente. A gente tira esse tempinho para ajudar vocês. E do mesmo jeito que ajuda, né, que faz a gente olhar e falar assim, nossa, fez sentido alguma coisa pra mim, do mesmo jeito pode ajudar outras pessoas a também olharem aquilo e falar, cara, eu precisava ouvir sobre isso, eu preciso direcionar minha vida mais, entendeu? Então, compartilhem com as pessoas também. Pra finalizar, eu vou falar sobre uma frase. Eu não sei quem que escreveu essa frase, mas eu achei essa frase, eu achei ela legal e eu anotei. Fala assim, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Quando eu tô numa ansiedade do futuro, eu tô querendo que as coisas aconteçam, eu tô vivendo além do que é a minha realidade atual, eu tô querendo o quê? Eu tô querendo prever, eu tô querendo viver num futuro qual não é a realidade que eu tô. Se você quer muito prever como que vai ser lá, crie ele hoje. Então, siga esse passo a passo que eu dei para vocês. Isso vai fazer com que vocês consigam chegar lá com mais leveza. Vivam para vocês. Viver pra gente faz toda a diferença, porque eu ponho minha energia nos meus sonhos. Isso faz com que eu olhe e fale, faz sentido. A minha vida faz sentido. A vida fica mais leve. Quando eu vivo para atingir desejos dos outros, para fazer o que os outros querem, é pesado demais. E atingir necessidades, atingir expectativas dos outros, é como colocar uma mochila pesada nas costas. Eu começo a caminhar, mas vai chegando uma hora que aquilo vai ficando tão pesado, tão pesado, tão pesado, que eu não consigo mais sair do lugar.
Por quê? Porque eu não sonho, eu não tenho energia dentro de mim que me impulsiona. Faz sentido para vocês? Alguns que chegaram depois que eu já tinha começado, ouviu só um pouquinho, mas se tiverem perguntas, vou abrir aqui agora para as perguntas. Vou deixar gravado para vocês assistirem também. Pode perguntar o que quiser, se alguém tiver dúvida. Se não tiverem, eu agradeço muito pela presença de vocês aqui e cuidem de vocês, cuidem dos sonhos de vocês. Não desistam de fazer planos para esse ano. Não é porque não realizou ano passado, não é porque não conseguiu atingir um outro resultado que esse não vai ser atingido. É só fazer da forma certa. E lembrem de uma coisa, quem não erra é quem não tenta. Se você errou, é porque pelo menos você tentou. A maioria nem tenta. Então, você já está muito à frente de muita gente. E esquece os outros. Comece a fazer por si. Comece a ir atrás dos seus sonhos. Comece a viver por você. Isso não quer dizer ser egoísta. Eu vivo só em prol do meu umbigo. Não é isso. É a minha energia, minha motivação de vida vem para impulsionar a minha vida, a minha caminhada cada dia. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu ajudo muito mais as pessoas à minha volta. Porque a minha energia, ela transborda. A minha alegria, ela transborda. Entendeu? A minha felicidade, o meu exemplo. Quando eu estou vivendo para atingir o que os outros querem e esperam de mim, eu vou ficando incluso e acabo que não tenho mais nem energia para viver. Faz sentido para vocês? Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês, uma ótima quinta. Obrigada por estarem aqui comigo hoje.